Separação de mistura heterogênea. São fáceis de ser realizadas e controladas, pois é possível distinguir as fases enquanto ocorre o processo. Métodos utilizados são a decantação, filtração e dissolução fracionada. As misturas apresentam geralmente mais de um tipo de fase. Os componentes da mistura podem ser separados por processos físicos. Há casos em que a mistura só possui uma fase, mas continua sendo classificada como heterogênea. Decantação. Este método é usado para separar misturas do tipo líquido-sólido e líquido-líquido. A diferença da densidade se baseia neste tipo de processo. Na mistura líquida com sólido, a substância mais densa acaba ficando no fundo do recipiente, após o processo de sedimentação. O líquido menos denso pode ser retirado e transferido para outro recipiente. Na mistura líquido com líquido, é usado um funil especial chamado de funil de decantação, onde ele separa o líquido mais denso do menos denso, onde o mais denso acaba sendo escoado e o menos denso deve ser retirado pela parte superior com muito cuidado, para não contaminar o líquido escoado. Caso queira fazer o processo de decantação mais rápido, utilizamos um aparelho chamado de centrífuga, que permite uma intensa rotação, que através da inércia acaba separando os líquidos mais densos dos menos densos. Filtração. Mais utilizado em laboratórios de química e também no cotidiano das pessoas. É um processo de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-líquido ou gás sólido. O filtro é usado para reter as partículas sólidas que faz a separação do líquido. São divididas em duas classificações, filtração simples e a filtração a vácuo. O filtro é utilizado para escoar a mistura, onde deixa o líquido ser escoado e retém o sólido. Geralmente este filtro é feito de papel e tem como suporte um funil de vidro, o qual direciona o líquido para a base. O líquido recuperado é denominado filtrado. Filtração a vácuo. Este tipo de filtração ocorre sem a presença do ar, por isso o nome a vácuo, tornando-o mais rápido do que a filtração comum. Também, este tipo de filtração apresenta equipamentos de laboratórios específicos, como por exemplo, Kitasato, funil de Bucker, bomba de vácuo e papel de vidro. Processos de funcionamento da filtração a vácuo. Primeiramente, liga-se a bomba de vácuo. Este equipamento promove uma força de sucção na saída lateral da bomba, onde está a mangueira que interliga a bomba e o quitaço. Com a força de sucção presente na mangueira, faz com que o ar do interior do quitaço comece a ser puxado em direção à bomba. Depois deste processo, é adicionado mistura no funil. O material mais sólido ficará retido no filtro e o componente líquido cai no interior do quitaço. Dissolução fracionada. Ela está baseada na diferença de solubilidade entre dois ou mais sólidos, onde um dos componentes presentes da mistura irá se dissolver em um solvente. A água é um solvente, que pode ser eliminado através da vaporização, fazendo que o sólido que tinha se dissolvido ser a única substância presente no frasco. Este processo pode ser também conhecido como extração de solventes. Separação de misturas. É o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. Lembre-se que a mistura é a combinação de duas ou mais substâncias e pode ser homogênea ou heterogênea. A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos. São exemplos a separação da água para obter o sal, a separação de poluentes no tratamento da água e a própria separação de lixo. Separação de misturas homogêneas. A mistura homogênea apresenta apenas uma fase. Não tem como distinguir as diferenças entre duas ou mais substâncias. Nestes tipos de separação de misturas, o fornecimento de energia tem que ser maior. São classificados em destilação simples e destilação fracionada. Destilação simples. Este método de separação pode ser muito lembrado da escassez de água no mundo, pois os sais presentes na água do mar pode ser retirado através do processo de dessalinização da água do mar.
muito utilizado na evaporação da água salgada para obter o sal. Este processo é feito através da evaporação do solvente. Também é muito utilizado para a obtenção de solventes presentes em uma mistura com um sólido não volátil. Quando aquecemos esta mistura, o líquido entra em ebulição. Os vapores que são pelos solventes acabam passando pelo interior do condensador, que acaba sendo resfriado pela água. Com isso, o vapor acaba se tornando líquido novamente e acaba sendo recolhido por um recipiente. A substância destilada é separada do sólido e fica contido em um frasco. Destilação fracionada. Esse processo consiste na separação de misturas homogêneas entre dois ou mais elementos, que possuem pontos de ebulições próximos. O mesmo pode ocorrer em pequena escala, que seriam as análises em laboratórios, ou em grande escala, que seria industrial, exemplo, destilação do petróleo. Como funciona? Primeiramente, devemos aquecer a mistura. As substâncias que tiverem o ponto de ebulição menor passarão pela coluna de fracionamento. Depois ela é resfriada e transformada em líquido novamente através do condensador. Este líquido estará no frasco coletor. Através do termômetro podemos ver a sequência de destilação de cada fração.